Olá, queridos amigos, recebam aí o nosso abraço sempre carinhoso. Estamos aqui mais uma vez juntos, contando com a presença de Samuel Gomes para o estudo da obra A Decisão, o encontro dos Cristos planetários sobre o futuro espiritual da Terra. Esta obra está sendo lançada agora no final de maio, início de junho, pela editora Dufour e tem como conclusão de um trabalho da trilogia Regeneração, de autoria espiritual de André Luiz, pela mediunidade de Samuel Gomes. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aí de novo para fazer algumas reflexões sobre o trabalho. Isso. Samuel, são 3 livros, não é isso mesmo? Isso. Sobre esse tema da regeneração da Terra? Isso, tem o Futuro Espiritual da Terra, que é o primeiro livro, que fala da reencarnação do Ulisses e como será a Terra em suas características de regeneração em seu início. Temos também o Checkmate nas Sombras, caracterizando uma ação mais firme na limpeza espiritual do planeta, e agora nós temos essa decisão, que é a participação da espiritualidade junto ao encontro dos Cristos planetários e os aspectos que poderiam trazer para nós algumas reflexões sobre essa reunião. Nesse encontro de líderes do sistema solar, dos Cristos planetários do nosso sistema solar, algumas decisões são tomadas a respeito do período de regeneração, especificamente neste ano que antecede o término da moratória espiritual concedida por Jesus em 1969, quando o homem então pisou na Lua. Nós vamos encontrar nessa obra esclarecimentos sobre a realidade espiritual que nos aguarda a partir de então. Os nossos vídeos e os nossos programas de rádio vão estar com o nosso link para vocês acessarem no site da editora, www.editoradufour.com.br. Vocês vão encontrar os outros vídeos que antecederam este no nosso canal YouTube, os outros programas de rádio que antecederam a este lá no site da Rádio Boa Nova. Vocês vão ter oportunidade de entrar inclusive na grade offline para poder conhecer o trabalho da rádio e não só do programa A Caminho da Regeneração, mas também outros programas que estão disponíveis para vocês lá. Hoje, dando continuidade então ao estudo dessa segunda parte da obra, vamos encontrar Chico Xavier narrando sobre temas sobre os quais ele está tendo aulas e palestras ligadas ao tema de regeneração da Terra. Para aqueles que estão acompanhando aí, a gente já está dentro de um contexto desse encontro que se realizou no plano astral da Terra, nas camadas superiores do orbe, contando aí com a participação de Cristos de outros orbes e de todos aqueles espíritos de todas as religiões comprometidas com a implantação da regeneração na Terra. Isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Então vamos lá. Nesse capítulo de hoje, que nós estamos estudando, capítulo 6 da segunda parte, mudanças mais imediatas. Nós vamos encontrar André Luiz e Clarencio aguardando uma palestra... Chico Xavier. Chico Xavier e Clarencio aguardando o tema que se fundamentava nas ações ligadas às transformações mais decisivas antes da fixação de um planeta comum, nesse caso a Terra, em um autêntico mundo de regeneração. E aí nós vamos ver Chico narrando o seguinte: pela primeira vez vi reunidos muitos expoentes de diversas fases da evolução do orbe, coordenadores e executores dos processos do seu crescimento, como por exemplo Ismael e Eliu, e vários outros responsáveis por cada região ou área administrativa do orbe. Além disso, em outro dia e local, estava reservado um espaço para que o próprio Mestre e outros Cristos dos planetas vizinhos pudessem participar de uma reunião geral, mas para os momentos finais deste encontro. Ele viria acompanhado por alguns espíritos que tiveram grande influência em nossa evolução, tais como as personalidades de Moisés, Buda, Sócrates e alguns dos seus apóstolos.
era de conhecimento de todos que alguns deles tiveram várias participações na história planetária, trocando apenas de nomes nas diversas reencarnações, ampliando a possibilidade de auxílio à humanidade e assumindo papéis de grande influência. Interessante, né? Isso mesmo, sendo que alguns desses poderiam ser já os apóstolos de Jesus no futuro. Né? É verdade, esses aqui que a gente mencionou, né? Isso. Para quem não tem acompanhado aí, Ismael, ele é retratado como anjo guardião do Brasil na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria espiritual de Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. E Elil, ele é retratado como encarregado dos problemas sociológicos da Terra, na obra também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, aqui o Chico faz menção a Ismael e a Elil como espíritos vinculados à história do Brasil enquanto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bem. Logo após, majestosa mensageira do alto entra no recinto, deixando no ar um suave perfume. Vislumbrar sua face radiante fazia-nos sentir como se estivéssemos na presença da própria Mãe de Jesus, sendo transportados para aqueles tempos apostólicos. Era a figura singela de Maria de Magdala, que falaria inicialmente na introdução dos assuntos e que buscava também a preparação da atmosfera espiritual para que a presença do Mestre de nossos corações se fizesse entre nós no final do evento. Com uma alegria a se projetar sobre todos nós, aquela mensageira e seguidora do Cristo saudou-nos ao coração. Meus queridos irmãos do Sistema Solar, da humanidade terrena e companheiros de jornada espiritual, que as bênçãos do nosso querido Jesus e a sua paz desçam sobre todos nós. O meu espírito é como um espelho a refletir a mesma alegria e felicidade emanada de cada um de vocês, por estarmos nesta oportunidade de entendimento sobre o tema tão sério e necessário. Observando o orbe em suas características gerais, vemos um corpo ciclópico desgastado no tempo, cheio de focos infecciosos de desarmonia e bastante mal explorado pelos espíritos que o habitam. Entretanto, olhamos também as luzes que despontam e refletem o trabalho engrandecedor de aprimoramento espiritual ao longo deste mesmo tempo, para que a marca da maturidade e da responsabilidade aferisse os corações que o habitam, dando continuidade na sua caminhada rumo à ascensão evolutiva, meta de todos os filhos de Deus. Seus pontos nebulosos caracterizam-se por núcleos de patologia dentro do organismo gigantesco, e é neles que a ação da espiritualidade superior atuará como um cirurgião competente a extirpar de maneira decisiva os agentes do desequilíbrio a fim de que se alcance a sua recuperação. Todos eles refletem grandes concentrações de energias deletérias que criam ambientes espirituais desarmônicos e geram como consequência uma circulação dessas vibrações perturbadoras que sustentam a mesma desarmonia para todos. Vamos dar uma paradinha aqui, né, Samuel? Então aqui Maria de Magdala está comparando a Terra a um organismo enfermo com focos pontuais. É isso mesmo? Isso mesmo. Da mesma forma que numa cidade a organização de segurança pontua os campos onde mais concentram a criminalidade para efetivar uma ação mais diretiva, nos planos espirituais não foge a mesma perspectiva. Então a espiritualidade, observando o planeta Terra nesse momento de regeneração, precisa tomar atitudes principalmente aos grandes núcleos de espíritos perturbados, trevosos, que organizam a criminalidade no mundo e organizam essa perspectiva de exploração, né, e que caracteriza o mundo ainda como um mundo
primitivo. É interessante, então, você está comparando aquelas regiões do umbral e das trevas, aonde a gente tem o reduto do mal. Isso. Como se fossem aquelas regiões de uma cidade, de uma urbe, onde o pessoal que está ligado ainda à criminalidade se reúne ali. Então está bem circunscrito a um local, isso na Terra hoje, é isso? Isso mesmo, esses focos mais de direção, onde os grandes mentes que serão retiradas do planeta, retirando esses espíritos, provavelmente o saneamento será efetivado com grande proporção transformadora. E aí, no caso, a programação da espiritualidade, em primeira instância, seria em atuar nesses núcleos. Isso mesmo, porque o tema da palestra em si, que foi lido anteriormente, fala dessa efetivação na limpeza. E a Maria de Magdala aí trazendo como que a espiritualidade vai operar nesse sentido. E nesse caso, Samuel, a gente poderia trazer alguma referência de atividades que estão no Checkmate nas Sombras, que é a segunda obra da trilogia, onde André Luiz se dedicou a narrar os trabalhos de intervenção e resgates realizados pela colônia Nosso Lar com essa proposta. Poderíamos linkar essas atividades do livro Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz, com essas intervenções mencionadas por ela aqui? Isso mesmo. O Checkmate da Sombra é uma ação clara nesse sentido agora, mas a intervenção vai ser bem centralizada, facultando essa... Pontual, você fala, em núcleos pontuais. A reunião demonstra essa ação saneadora por parte dos planos superiores. Interessante aqui, eu me lembrei, gente, Samuel e eu temos gravado a parte desse vídeo que estuda a obra A Decisão. Nós temos gravado também vídeos que estudam a obra Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz. Vocês vão ter acesso aí no nosso canal do YouTube, vários programas de rádio já foram gravados para Boa Nova com este tema também. Então vocês vão estar sempre nos mesmos links que a gente tem divulgado aqui, conferindo o trabalho do médium Samuel Gomes, não se restringindo a essas obras da trilogia, porque no próprio canal da Rádio Boa Nova vocês vão encontrar estudos sobre a verdade além das aparências, o universo interior, que é uma obra autoral do Samuel enquanto psicólogo humanista, com uma proposta de uma dinâmica de conhecimento eficaz, de autoobservação e autoconhecimento muito boa. Vocês vão encontrar também programas sobre o outro livro da psicografia dele, de autoria espiritual de Lucas, de Degredado a Apóstolo, chamada O Exilado, né? Vocês vão ter programas também de rádio sobre esse tema, e ao longo aqui do nosso canal YouTube, a partir de hoje, nós vamos estar sempre produzindo vídeos para estudar as obras junto com vocês aí, ok? Voltando então aqui à nossa obra, Maria de Magdala continua da seguinte forma: estes núcleos das trevas atraem naturalmente a reação do próprio planeta, que na busca de uma homeostase, de reorganização e restabelecimento, responde de uma forma incisiva através de acontecimentos climáticos, acidentes geográficos, movimentos tectônicos e atividades sísmicas, furacões, maremotos e tsunamis. Por isso, devemos todos nos preparar para o recolhimento e auxílio aos que sofrem estas respostas naturais do orbe, bem como influenciar a própria humanidade na cooperação coletiva que deverá assumir em comunhão conosco. A hora não é para alardes negativos, independentemente dos que já foram anunciados pelos homens, pois a limpeza será de ordem mais suave do que a provocada por uma grande guerra entre as nações que atuam sob a influência das falanges espirituais do mal, a buscarem sempre a hegemonia do domínio do poder. Vamos dar uma paradinha aqui, não é isso mesmo? Isso. Samuel, nós poderíamos dizer então que de certa forma alguns acontecimentos climáticos e de ordem terremotos e tudo mais já estão inseridos dentro desse contexto aqui da fala dela. Isso aí, porque como nós apresentamos ainda no próprio organismo
as suas deficiências, isso acontece não só com o planeta, mas com o nosso corpo. Né? Se nós já chegássemos a um padrão de não adoecer e o planeta acompanhasse essa mesma órbita, seria muito bom. Mas ainda nós trazemos deformidades internas que provocam reações no campo da saúde. Da saúde. Da mesma forma, o planeta tem suas distonias nos núcleos mais trevosos que esses espíritos se concentram, e ela também provoca reações de reajustamento. Porque muitas vezes a gente olha esses fenômenos como algo ruim, mas é algo que acontece para o reequilíbrio das forças planetárias. Então, é isento de uma ação catastrófica muito generalizada, porque uma guerra mundial, usando armamentos que os homens criaram, eles seriam preocupantes, porque você jogar bombas atômicas em todos os lugares, os movimentos tectônicos do planeta seriam uma reação desorganizadora geral. Para a preservação da vida, a espiritualidade deveria até ter uma ação mais efetiva para preservar alguma coisa onde o resto da humanidade que sobreviveria a isso pudesse habitar. Agora, em se tratando das atuais circunstâncias, como não há probabilidade, pelo menos por parte da espiritualidade, de que isso aconteça, alguns elementos nesse sentido vão fazer parte da limpeza. Então, é uma harmonia, mas também com uma ação saneadora mais firme nesses momentos de maior efetivação da limpeza espiritual. É interessante, a Maria de Magdala, ela compara esses processos, né, do clima, esses maremotos, movimentações tectônicas, à homeostase. E como eu não conhecia a palavra, eu fui buscar no dicionário o que significa. Eu fiquei muito surpresa porque a homeostasia é um processo de regulação pelo qual um organismo mantém constante o seu equilíbrio. Olha que interessante. É um termo criado pelo fisiologista americano Walter Cannon, em 1871. Então, o próprio organismo regula o seu equilíbrio através desses fenômenos. Isso, né? Interessante, o nosso corpo também regula o nosso equilíbrio através da doença. Você acabou de falar aí, né, Samuel? Vamos caminhar aqui, porque o nosso DJ ali já está sinalizando ali o nosso tempo para o caminhamento do nosso trabalho. Samuel, a hora não é para alardes negativos, independente dos que já foram anunciados pelos homens, pois a limpeza será de ordem mais suave do que a provocada por uma grande guerra entre as nações. Isso aqui é altamente consolador, né, Samuel? Não, que é a característica dessas obras, quando a gente vê o futuro espiritual da Terra, Checkmate, e a resposta das pessoas que leem essas obras se sentem muito consoladas, muito seguras, né? Porque é a característica da ação espiritual no planeta. Apesar de nosso planeta ter muitas características de violência, muitas características de acontecimentos, né, dramáticos, mas a ação espiritual, ela denota que nós estamos sendo amparados. A misericórdia divina, a providência divina atuam diretamente em nossas vidas. Nós precisamos confiar mais no Criador e na espiritualidade, e apesar das circunstâncias transparecerem obscuridade ou o escurecimento, a claridade divina é como um sol irradiante nascendo nos horizontes da nossa vida. Muito bem. Esse compromisso que nós devemos ter na confiança do Pai, né, que está também numa das obras psicografadas por nós de mensagem, que é Regeneração em Harmonia com o Pai, né, com base na segurança com o Pai, que nós vamos vencer todas as dificuldades que nós temos que operar nesses dias. É hora de fortalecer a nossa fé, não é isso, Samuel? Muito bem. Vamos caminhando aqui, né, nas palavras de Maria de Magdala. Nas esferas espirituais inferiores, os fogos purificadores que queimam as emanações mentais destrutivas aparecem com mais frequência, ampliando a ação saneadora. Tudo isso cria naturalmente uma mudança inesperada junto daqueles que provocam essas disposições, tanto no plano físico quanto nos planos espirituais inferiores, que são, na verdade, seus pontos de sustentação real.
Assim, alguns acontecimentos surpreendentes irão surgir para acabar de vez com a corrupção no mundo, com as guerras de extermínio, com todos os diversos preconceitos e com todos os núcleos que alimentam a violência e a maldade no mundo. Silenciando-se, ela ficou à disposição de perguntas a fim de facilitar as estratégias de ação diante dos acontecimentos. Dá vontade de estar lá, né? Para ver o que é que vai ser discutido. Mas vamos lá, Samuel. Os fogos purificadores que queimam as emanações mentais destrutivas aparecem com mais frequência. Que fogos são estes? A gente lembra da obra Obreiros da Vida Eterna, em que uma região ia passar por essa queima de fluidos deletérios e que a própria instituição espiritual teve que lançar mão de um voo para não ser submetida a ele e trocar de lugar. Naquela época já estava assim, agora imagina na atual circunstância com essa limpeza, esses fogos de limpezas desses núcleos, eles estão acontecendo com mais efetivação. É como se fosse uma chuva radioativa para queimar pensamentos ruins, é isso? Isso mesmo, como a chuva acontece para sanear um ambiente muito carregado que nós trazemos, não só a nível mental, mas também físico. Quando uma chuva vem, ela dá os íons, os concentrados uma de energia, alteração na atmosfera. Uma alteração na atmosfera. Então a mesma coisa acontece nos planos inferiores do planeta Terra. Samuel, para quem não leu o livro de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, e também para eu que li e que estou com pergunta. Esse fogo etérico, o que ele provoca no perispírito dos espíritos desencarnados que estão nessa região? Há uma sensação de desencarne. Os espíritos sentem como se eles tivessem desencarnado pela segunda vez. Então, por isso que tem aquele pânico todo lá, narrado na obra Obreiros de Vida Eterna, vale a pena conferir, pessoal. Inclusive, essa colônia chamada Casa Transitória, tem algum outro nome? Eu não lembro. Eu também não estou me lembrando. Essa Casa Transitória, ela sai daquele ambiente do posto de socorro, que é um posto de socorro no umbral, e ela começa a receber espíritos batendo as suas portas, querendo entrar lá de todo jeito para fugir do fogo etérico, não é isso mesmo? E essa limpeza acontece, até mesmo para os espíritos que passam por ela, é um grande benefício, porque eles também mudam o padrão negativo que eles carregam. É isso que eu ia ler aqui, isso muda inesperadamente as disposições desses espíritos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Como é que seria isso, Samuel? Isso mesmo, porque aí muda a psicosfera vibratória, os planos ficam mais sutis, e há uma possibilidade de equipes espirituais mudarem os padrões de construção de quem está ali. Que criaram ali um ambiente muito ruim. Inclusive de se fazerem visíveis para aqueles espíritos que estão ali e tentar um diálogo e uma condução mais harmônica. E a diferença agora é que eles resgatam a maioria deles, né? Ou os espíritos vão continuar no planeta no processo de regeneração, ou os espíritos vão ser retirados do planeta. Então, aqui, com essas limpezas, os espíritos já saem, as equipes espirituais já saem recolhendo todos eles, para fazer uma filtração, uma triagem final para saber se o espírito tem condições ou não de continuar no planeta e quem será exilado do orbe. Muito bem, assim alguns acontecimentos surpreendentes irão surgir para acabar de vez com a corrupção no mundo, com as guerras de extermínio e com os diversos preconceitos de todos os núcleos que alimentam a violência e a maldade no mundo. E é o que está acontecendo no plano físico. Nós estamos colocando em xeque esses valores que têm predominado nas características de nosso planeta, né? Então vai acabar. Acaba como? Primeiro evidenciando, segundo tomando medidas necessárias e que precisa não ser só nos parâmetros de quem tem poder, mas precisa ser uma conscientização coletiva. Individual. Precisamos todos nós mudar a nossa forma de agir, ser mais honestos, ser mais verdadeiros e pensar no todo. Essas são as características que vão evidenciar-se daqui para frente. Muito bem. Chegamos ao final do nosso trabalho com esse convite da espiritualidade, de que a transformação que nós queremos no mundo comece primeiramente em nós mesmos, não é isso? Isso mesmo. Desejando aí muita paz no coração de todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Aí, ó.